Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu já sou de casa já, né? Melhorou aqui? Tá bom, né? Esse microfone me persegue. Toda vez que eu venho para cá é um negócio sério, né? Mas vamos lá. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez com vocês. Grato a Deus pela oportunidade de falar a sua palavra e de poder fazer isso na presença de amigos, porque eu sinto essa felicidade de poder chamá-los assim, de saber que estou em casa quando venho aqui a essa casa. Então, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dando continuidade à exposição que nós fazíamos aqui. Isso não significa que eu vou continuar fazendo, mas eu lembro que parei na exposição de Marcos, no capítulo 1, fiz até o versículo 34. Hoje nós vamos ler do versículo 35 até o 45. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós estamos, Senhor, nesse momento do culto, a ouvir a tua voz, por meio da exposição da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que pelo teu Santo Espírito, tu ilumines as nossas mentes, abra os nossos corações para recebermos de bom grado a tua verdade e sermos verdadeiros praticantes dela para o louvor da tua glória. Nós te pedimos, Senhor, que tu, na tua palavra, manifeste o teu querer para nós e nos ajude, Senhor, a poder vivermos isso, pois sabemos quanto isso satisfaz a tua glória e a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, a olharmos para a tua verdade e desejarmos cumpri-la. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que talvez seja um tema muito recorrente. Nós passamos muito tempo da nossa vida pensando numa série de coisas e perguntando a nós mesmos se determinadas coisas que nós fazemos em nossa vida vale de fato a pena. Quando a gente passa a ter alguns cabelos brancos como os meus, nós passamos a pensar que diversos momentos da nossa vida foram momentos que não valeram a pena, que nós deixamos passar
e nós poderíamos ter feito algo melhor para aproveitar a nossa vida. Eu hoje posso dizer com muita tranquilidade que sento no meu sofá e fico pensando nos momentos que eu perdi, quando podia ter aproveitado muito mais, se tivesse a mentalidade que tenho hoje. O tempo, é fato, vai ajudar a gente a pensar assim, mas não a todas as pessoas. E nós sabemos que, de vez em quando, surgem umas perguntas na cabeça da gente, e uma delas é: o que é que eu estou fazendo com a minha vida aqui? Essa é uma pergunta que talvez seja recorrente para alguns, e talvez algumas outras pessoas nem se importem e nunca pensaram em fazer. A gente sempre se pergunta, de onde eu vim, para onde eu vou, tem sempre essas expectativas, mas a gente raramente se pergunta, o que a gente está fazendo hoje? Vejam, queridos, o texto que nós lemos fala de uma realidade extremamente notória no que diz respeito à vida de Jesus. Ele aqui mostra, ele dá um exemplo muito claro do que é viver de fato. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós talvez não enxerguemos essa verdade, porque quando a gente olha para esse texto, a gente só vê um homem se levantando de madrugada, a gente só vê um homem apertado pela multidão, ou então um leproso que está sendo curado. Geralmente a gente olha para esse texto e só enxerga essas informações. Mas aqui a gente pode enxergar um homem que vivia de fato pela causa que ele fora chamado para viver. Jesus mostra para nós aqui o que é de fato viver pelo Evangelho. Ele nos ensinou aqui como um homem, um ser que se diz e professa a fé em Deus, pode de fato ter essa certeza que vive no Evangelho. Vejam, aqui a gente vai observar claramente algumas características em Jesus, que vai mostrar para nós o que é ser uma pessoa que vive pelo Evangelho. E essa característica que o texto, ou essas características que o texto nos mostra, nos leva a pensar em algumas coisas. Uma delas é: que característica então Jesus apresenta nesse texto que eu posso trazer à tona e pensar como algo que seja relevante para uma vida que de fato vive pelo Evangelho? E a primeira característica que a gente vê aqui no texto é de uma pessoa que dá testemunho. Quando nós olhamos aqui para o texto, a gente vê Jesus fazendo exatamente isso. Ele dá um testemunho absurdo do que é viver pelo Evangelho. E talvez você olhe para o texto e diga assim: tá, mas qual é o testemunho que Jesus está dando aqui? Percebam que dos versículos 35 até o versículo 39, Jesus dá um testemunho de uma vida de oração associada diretamente com a palavra de Deus. Se nós observarmos aqui, o texto anterior vai mostrar para a gente que Jesus era um homem que falava com muita autoridade. Nós estudamos aqui por algum tempo e vimos o poder que Jesus manifestava na hora em que ele operava curas e milagres durante o seu ministério. Jesus restabeleceu a vida, restabeleceu famílias através da magnitude da sua obra aqui. Porém, nós, quando olhamos para esse texto, a gente passa a perceber a razão pela qual essa autoridade de Jesus vinha à tona. Jesus, nesse texto, vai mostrar para a gente que ele, embora tivesse uma rotina pesada de estar pregando o Evangelho, de estar falando acerca do reino de Deus, ele mesmo assim não deixava com que essa aclamação da multidão alterasse as suas prioridades. Ele não abria mão de ter um momento particular de oração com Deus, e ele se levantava alta madrugada, que é isso que o texto nos mostra, para estar a sós com Deus, preparando-se para enfrentar um dia de serviço no reino do Senhor. Vejam, talvez a gente não olhe esse texto por essa ótica,
Mas se você observar os versículos 36 e 37, as pessoas estão aqui à procura de Jesus. E a busca dessas pessoas talvez não fosse para ouvir a mensagem que ele trazia, mas apenas para ser beneficiado com aquilo que ele poderia oferecer, como curas, expulsão de espíritos imundos e assim por diante. Mas nós vemos aqui que o que Jesus faz é algo extremamente diferente. Em primeiro lugar, ele mostra para a gente que, embora aquelas pessoas todas estavam à sua procura, e depois que encontram ele, manifestam a preocupação de dizer, olha, já está tarde, ou então já parece que você esqueceu das suas obrigações, porque todos te buscam. Jesus fala para eles que eles não deveriam continuar ali, mas ele convida os seus discípulos a ir para outros lugares, para povoações vizinhas, a fim de que ele pregasse a palavra do Senhor para essas pessoas. Nós vemos que Jesus aqui, quando responde, vamos a outros lugares, a fim de pregar o Evangelho para outras pessoas, ele mostra que era exatamente esse pensamento que deveria estar na mente dos seus discípulos, não o de atender apenas às necessidades daqueles pontuais daquele lugar. O foco de Jesus estava em anunciar o Evangelho do Reino, mas ele sabia que para fazer isso, ele precisava de preparo. E talvez você olhe para o texto e diga, tá, irmão, mas Jesus é Deus. E Jesus precisava orar para poder fazer o que ele fazia. E aí eu passo a me perguntar também, Jesus é Deus, mas ele precisava dormir? Jesus é Deus, mas ele precisava comer? Precisava descansar? Jesus é Deus, eu entendo, mas aqui ele não está apenas mostrando algo importante, mas está disciplinando e orientando a nossa vida a imitar a sua prática de um homem que vive pelo Evangelho. Jesus ensinou aos seus discípulos aqui, irmãos, a importância da prática da oração como um meio de graça. Ele não só faz isso, mas mostra que não se pode dissociar oração de pregação. Não se pode vir para falar em público apenas porque se fala bem, porque falar bem não quer dizer que você vai estar fazendo transformação na vida das pessoas. Eu conheço muita gente, talvez você também conheça muita gente que tem uma habilidade de falar em público fenomenal, mas as pessoas quando saem do recinto, saem do mesmo jeito que entraram, voltam para casa apenas com flashes de informações. Mas quando um servo do Senhor abre a palavra de Deus, essa palavra mesmo que diz que não volta para si vazia, não volta para Deus vazia, ela faz transformação na vida das pessoas, porque essa palavra ela é associada com uma relação de comunhão com Deus. Geralmente as pessoas sabem e têm habilidade para falar daquilo que tem intimidade. Nós falamos de Cristo e falamos do Evangelho porque temos intimidade com Cristo e com o Evangelho. E isso se dá através de uma vida de oração. Então ele mostra para nós um grande exemplo através da sua vida prática, de que há uma necessidade de dar testemunho quando nós vivemos pelo Evangelho. Vejam que Jesus aqui não usa um jargão, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pelo contrário, em João, no capítulo 15, versículo 13 e 14, ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Em outras palavras, aqui é um belo faço o que eu digo e faço o que eu faço. Porque Jesus é aquele que nós podemos olhar e nos espelhar, sabendo que nele encontramos verdadeiro exemplo. Irmãos, nós podemos até esperar que uma pessoa que não conhece Deus fale dele de uma maneira grotesca, errônea e absurda.
Mas aquele que conhece Deus e que tem intimidade com Deus, quando abre a sua boca para falar de Deus, ele tem que falar daquilo que ele de fato conhece. O nosso discurso e a nossa pregação é fruto da nossa intimidade com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, o resultado é viver por Deus, para a sua própria glória. E essa primeira parte aqui mostra que Jesus, quando se retirava para orar, ele se retirava para ter intimidade com Deus, para mostrar a importância da intimidade com Deus, da parceria que existe entre aquele que quer se aproximar de Deus e ver o resultado disso na prática. O versículo 39 nos mostra que quando ele sai para pregar o evangelho, ele vai pela sinagoga dos judeus e, expelindo demônios, realiza a obra que ele fora comissionado a fazer. Viver pelo evangelho, irmãos, não é uma coisa fácil. É uma tarefa dura, árdua e extremamente difícil. Mas existem coisas que nós precisamos fazer. Até porque Jesus, que disse para nós que nós devemos colocar sobre ele, sobre os seus ombros, né, o nosso pesar, ele também disse que nós devemos carregar a nossa cruz. Ele não disse que nós estamos vivendo essa vida apenas para receber mordomias como servos dele, e de fato nós recebemos, porque sabemos que estamos aqui, porque Deus é bom, porque sua graça é manifestada sobre nossas vidas, mas entendemos mais ainda que nós temos uma responsabilidade pelo fato de estarmos nele, e isso nos mostra que nós devemos fazer vivendo pelo evangelho. E eu volto a fazer a pergunta, então qual é a característica dos que vivem pelo evangelho? A primeira é essa: nós que vivemos pelo evangelho, testemunhamos do evangelho, um evangelho que é baseado numa vida de oração e numa vida de relação com a palavra de Deus. Segunda característica é que essa pessoa que vive pelo evangelho, na maioria das vezes, ou ele sempre sabe se compadecer daqueles que mais precisam. Veja que diz os versículos 40 até o 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Vejam, irmãos, aqui que logo depois de Jesus dar um testemunho importante sobre a relação existente entre a oração e a pregação, o testemunho que se deve dar como aquele que vive pelo evangelho, ele mostra que uma outra característica é tão importante quanto para essas pessoas que foram comissionadas a viver pelo evangelho. O cenário agora é o cenário onde um homem leproso se aproxima de Jesus e humildemente de joelhos, sabendo que sua situação não era uma situação fácil, que embora ele soubesse que Jesus tinha poder para curá-lo, ele poderia escolher não fazer aquela cura naquela pessoa, ele poderia realmente desprezá-lo, até porque a própria lei nos mostra como era tratado um leproso na época de Jesus. Mas o texto, no versículo 40, diz que quando ele se aproxima de Jesus, o 41 nos mostra que ele, compadecido, estendeu a mão e tocou nesse homem, dizendo para ele: quero, fica limpo. Nós poderíamos aqui citar uma série de pessoas que na história apresentaram um coração bom, um coração generoso para com as pessoas que mais necessitavam. Mas eu não encontro dentro da história ninguém que pudesse ser comparado com Jesus. Eu procuro nos jornais, nas revistas, na história, e não vejo nenhum que mostre para a gente a capacidade de se compadecer como o próprio Jesus. E por que isso? Primeiro, porque Ele é Deus. E vejam que Paulo, escrevendo sobre esse Deus, Jesus, ele diz que ele não teve, sendo Deus,
por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se até a morte, e a morte de cruz, e veio até este mundo para dar a vida por miseráveis pecadores. Isso é de fato ser diferente. Jesus manifesta misericórdia e graça, vivendo num corpo humano, humilhado nessa carne que nós possuímos, para poder nos resgatar da condenação. Jesus mostrou ser gracioso em devolver a dignidade para esse homem leproso que aqui estava. Um homem que, para a sociedade, era um homem escanteado, esquecido, considerado imundo. Um homem que não podia usufruir do abraço de sua família. Um homem que não tinha o direito de receber carinho dos seus pais. Igual eu vi a netinha do meu querido diácono ali, sendo acariciada e todo mundo rindo, olhando para ela, muito fofinha. Ele não tinha esse direito. Ele não podia usufruir do abraço, nem do carinho de seus pais. Tinha que viver isolado. A situação de um leproso era tão terrível que para poder entrar numa determinada localidade, numa vila, seja lá onde for, ele tinha que rapar a cabeça, entrar com a mão na cabeça, vestido de pano de saco, ainda gritando: imundo, eu sou imundo, para que as pessoas se distanciassem dele. Um leproso, o máximo que poderia se aproximar de uma pessoa era a distância de aproximadamente 5 metros. Meu querido, a gente fala que entende, mas às vezes a gente não entende a situação de algumas pessoas. E às vezes a gente acha também que não existe solução para a nossa. Que ninguém vai olhar para nós e se compadecer da situação que a gente está vivendo. Porém, o texto mostra para a gente que existe sim esperança para aquele que ainda consegue ouvir ou ver a Cristo. Porque Cristo, pelo texto, nos diz que Ele se compadece das nossas dores. Ele se compadeceu desse leproso. Ele mudou o quadro da vida desse leproso. E eu olho para esse texto e me pergunto: o que Jesus não pode fazer nos dias de hoje? Que situação difícil o suficiente seria que o nosso Deus não pudesse resolver? Que quadro está a nossa situação diante de Deus que Ele não possa mudar? Vários e vários exemplos nós temos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, mostrando o quanto Deus é gracioso em mudar a sorte das pessoas, a vida das pessoas. Pessoas como Jó, que depois de perder família, dinheiro, casa, bem, tudo que tinha, Deus restitui a sorte de Jó. Pessoas como Jonas, que Deus manda ele fazer alguma coisa, e ele desobedece uma ordem de Deus, mas Deus lhe concede a oportunidade para voltar novamente, quando ele deveria ter morrido por desobedecer a Deus. Aquele ladrão que estava na cruz, que não merecia absolutamente nenhuma bondade de Cristo, nem de Deus, olha para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nós vemos que aquele homem que não teve tempo de fazer absolutamente nada para mostrar que as suas obras é que justificam o homem, ouviu do próprio Jesus dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu querido, Jesus conhece a nossa dor, e Ele pode mudar a nossa situação.
A palavra do Senhor diz que mesmo que os nossos pecados sejam vermelho, Ele pode os tornar brancos como a neve. Nós podemos confiar na graça do nosso Deus que se compadece de nós. Nós podemos saber que, seja qual for a situação que nós estivermos enfrentando, Deus não vai nos abandonar, não vai nos deixar sozinhos nas nossas empreitadas. Talvez Ele não te responda do jeito que você gostaria que Ele respondesse. Talvez Ele não faça aquilo que você gostaria que Ele fizesse. Mas deixar você sozinho, Ele não vai deixar. Deus não nos abandona. Porque Ele mostra para nós aqui que aquele que entende o que é viver pelo Evangelho, vive uma vida de testemunho e uma vida onde as pessoas se sentem assistidas por elas. Uma terceira informação que nós temos aqui no texto, ou uma terceira característica dessas pessoas que vivem pelo Evangelho, além de dar testemunho e de se compadecer daqueles que mais precisam, é orientar os fiéis a obedecerem à lei de Deus. Vejam que os versículos de 43 até o 45 vai nos mostrar que Jesus deixa muito claro as características, essa característica de orientação para aqueles que vivem pelo Evangelho. Quando o homem percebe que está limpo da sua lepra, Jesus imediatamente fala para ele que ele não deveria dizer nada para ninguém, mas ele deveria ir ao sacerdote e oferecer um sacrifício de purificação, como Moisés havia determinado na lei de Deus. Veja que Jesus aqui mostra a importância que se tem de quando você leva o Evangelho para alguém, a importância que se deve dar à continuidade daquilo que você está passando para ela. Veja quando Jesus, lá em Mateus 28, disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos comissionou não só a falar, mas a fazer discípulos. E fazer discípulo não é só falar do Evangelho. Fazer discípulo é falar do Evangelho e acompanhar essa pessoa todos os dias, para que ela seja fortalecida na graça e a cada dia ela cresça mais na presença de Deus. Jesus orienta esse homem imediatamente a voltar para o sacerdote e oferecer o sacrifício que a lei exigia. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: você precisa cumprir o que diz a lei. Porque Jesus era cumpridor da lei. Vejam que aqui, nesse cenário, Jesus está sobre a lei de Deus, e Ele orienta todos os que estão à sua volta com esse testemunho, a importância de obedecer à lei de Deus. Ele fala do testemunho que a lei poderia dar, quando ele diz: olha, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para fazer, para servir de testemunho ao povo. A importância da lei de Deus é dada por Jesus aqui para mostrar que quando nós a obedecemos, nós damos testemunho às pessoas do que é ser grato e obediente a Deus. Embora esse homem não cumpra exatamente aquilo que Jesus diz, porque ele não fica em silêncio, ele sai propalando, falando dessa graça que ele recebera de Jesus. Nós entendemos que a obrigação de deixar a orientação, de ensinar aquele que fora curado o que ele deveria fazer, Jesus não deixa passar. E é isso, irmãos, que nós precisamos observar na palavra de Deus, como aqueles que entendem que vivem pelo Evangelho. Jesus foi o único cumpridor total
e perfeito da lei de Deus. E ao dar o brado de estar consumado lá naquele madeiro, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, dizendo: está feito, está cumprido. Agora ninguém deve mais absolutamente nada que o leve à condenação. Ninguém, me refiro aos eleitos que ele havia comprado com o seu próprio sangue. Mas o que a gente vê hoje são pessoas que vivem como se não tivessem nenhuma responsabilidade com a lei. Nenhuma responsabilidade em obedecer à voz do Senhor. Foram transformadas, mas parecem que essa transformação aconteceu apenas num determinado momento, quando ele disse: eu quero Jesus como meu Salvador. E a sua vida, cada dia, parece que não muda. Mas o texto não mostra isso. O texto mostra um homem que sabia a condição miserável que tinha, porque a lepra era comparada, e nós sabemos disso, o próprio texto nas escrituras vai mostrar que a lepra era comparada com a doença do pecado. O texto nos mostra que esse homem sabia o que era ser um leproso. E ele mostra aqui um homem que vivia pelo Evangelho e entendia o que era ser purificado do pecado e o que era ser limpo novamente. Veja que quando nós olhamos para o texto, talvez a gente não perceba a responsabilidade tão grande que Jesus dá ao cumprimento da lei do Senhor, ou ao ensinar a lei do Senhor. Até porque agora nós sabemos que a lei não nos condena mais. Jesus cumpriu a lei, e Ele imputou a sua obediência em nós. E aí eu pergunto então, qual é o dever que eu tenho para com a lei de Deus? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Nós amamos Deus. Nós somos amigos de Jesus. Ele nos ensina que nós devemos obedecer à lei. E aquele que vive pelo Evangelho, vive em obediência à lei, não para a salvação, mas como gratidão a Deus, por uma vida agora transformada. O nosso dever, meu irmão, é obedecer e orientar aqueles que creem a obedecerem também à lei do Senhor. Fazendo assim, nós estaremos mostrando, testemunhando que em nós habita o Espírito da verdade, e estaremos comprometidos com o Evangelho que transformou as nossas vidas. Para encerrar, eu quero trazer algumas aplicações que o texto nos propõe. Mas antes de fazê-lo, eu quero fazer uma pergunta. O que você espera fazer da sua vida daqui para frente? Até hoje, talvez você não tenha pensado nisso, mas hoje eu quero desafiar você a pensar nisso. O que você espera fazer da sua vida a partir de hoje? Você quer continuar vivendo como você está vivendo? Você quer que essa condição de vida que você está vivendo mude? Deus nos deu um propósito para vivermos aqui, irmãos. E nós sabemos que cada parte do corpo tem uma função. Você sabe qual é a sua função no corpo? Você sabe o que é que Deus colocou nas suas mãos para você fazer? Você já parou para pensar nisso? Jesus não tinha dúvida do chamado que ele, ou da missão que ele tinha para realizar. Assim como muitos outros nós vemos na palavra de Deus. Nesse mundo, irmãos, nós sabemos que nem todo mundo nasceu para ser doutor. E nem todo mundo vai virar engenheiro, eletricista, biólogo, encanador, administrador.
seja lá qual for a função que ele vai exercer, nós sabemos apenas de uma coisa: cada uma pessoa exerce um papel particular e importante na história. E esse papel que essa pessoa exerce tem um propósito específico para ser realizado. E nós vemos lá pelo catecismo que o fim principal nosso, seja lá no que for que realizarmos, deve ser feito para a glória de Deus. Então talvez você seja um motorista. E como motorista você pode glorificar a Deus. E você pode viver para a glória de Deus. Aonde você está, você pode fazer bem aquilo que Deus comissionou você para fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Antes de fazer, nós precisamos nos preparar. Assim como Jesus o fez. Ele sabia da sua missão e se preparava para ela todos os dias. Então, dar bom testemunho e mostrar aptidão naquilo que você faz é uma maneira de glorificar a Deus. Não ache que só se glorifica a Deus tocando aqui na frente como músicos, na bateria, no violão, cantando com um grupo, pregando como pastores. Você pode glorificar a Deus naquilo que você faz na sua casa, lavando o seu prato, cuidando da sua família, educando os seus filhos no temor do Senhor. Deus nos deu uma tarefa para fazer, e nós precisamos nos lembrar que essa tarefa tem que estar debaixo da dádiva, da graça e da bondade do Senhor. Então, meu irmão, o primeiro desafio para nós nesse texto é nos lembrarmos que devemos dar testemunho do Evangelho, onde quer que nós estejamos. Você pode ser um profissional diferenciado, lembre-se disso. Você no seu trabalho pode mostrar que ama a Deus e que tem um compromisso com Deus. E lá você pode ser um instrumento do Senhor para levar e anunciar as boas novas de salvação por meio do Evangelho. Uma segunda informação que o texto nos dá é que nós devemos olhar sempre, estar com os nossos olhos sempre voltados para aqueles que precisam mais do que nós. Embora a gente sempre ache que é o coitadinho da história, e que a gente vai sempre precisar que alguém olhe para nós com um olhar de misericórdia, ou nós vamos sempre estar na posição de carente, precisando de afeto, de carinho, não tenha dúvida que alguém, mais do que você, está precisando disso. Só precisamos sair dessas portas, voltar um pouquinho à rua e ali naquela praça que nós vamos encontrar pessoas que precisam muito mais do que nós. Pessoas que não têm um teto para descansar a sua cabeça. Pessoas que não sabem se vão ter refeição quando acordar amanhã. Tem pessoas que sabem, ou talvez já estejam pensando que não vão nem acordar amanhã. Nós podemos fazer alguma coisa por essas pessoas. Nós podemos dar suporte àquelas pessoas que estão mais necessitadas. Vamos fazer isso, irmãos. Não vamos fazer do Evangelho apenas isso que eu estou fazendo aqui. Falar. Falar é bom e é fácil. Eu posso confirmar para vocês que, embora não seja uma tarefa fácil pregar o Evangelho, mas eu sei que é mais fácil falar do que viver. Isso eu sei. E para mim, pode até parecer confortável o falar, mas o viver não é. Então, se você tem oportunidade para visitar, visite. Se você pode amar uma pessoa que ainda não faz parte daquela rede sua de amizades, tente. Amar é uma escolha. E você pode fazer isso por essa pessoa. Doe seu tempo. Empreste seus ouvidos. Mostre a sua fé atrelada às suas obras.
Mostre que Deus preparou boas obras de antemão para que você andasse nelas. Nós precisamos deixar o nosso egoísmo e de olhar para as pessoas menos favorecidas com desdém, porque é assim que nós fazemos e vivemos a nossa vida como cristãos. Não parece, mas é. Me admiraria se uma pessoa entrasse aqui depois de uma semana sem tomar banho, sentasse naquele último banco, se nós teríamos coragem de sentar do lado dele. Ou uma mulher maltrapilha, mal vestida, com o cabelo arrepiado, com a boca com batom que parece que vem parar aqui no queixo, toda desmantelada da vida, se nós teríamos coragem de chegar perto dela. O Evangelho mostra que nós não somos iguais nesse aspecto. Nós não nos distanciamos das pessoas menos favorecidas. Pelo contrário, é assim que nós mostramos que pertencemos a Jesus. Jesus não teve nenhum critério na hora para ir até aquele homem e se compadecer dele, mesmo ele sendo um leproso. Ele olha para aquele homem e se compadece dele, toca nele e disse: quero ser limpo. Embora eu saiba, irmãos, que não é para todo mundo esse tipo de ministério, não. Não é fácil abraçar mendigo. É fácil, irmãos? É fácil abraçar mendigo? É fácil abraçar uma pessoa que passa um mês sem tomar um banho? Não é para qualquer um. E eu entendo, e eu não posso cobrar que a igreja tenha essa disposição, mas eu posso pedir para que você ajude em alguma coisa. E eu posso mostrar que outras pessoas fizeram outras coisas além do ir. Mas o que nós precisamos é fazer, nos compadecermos, porque a nossa fé, se não estiver atrelada às verdadeiras obras, ela está morta. É o que Tiago nos diz. Precisamos deixar esse egoísmo de lado e olhar um pouco mais para o nosso próximo. Vamos parar de olhar um pouco para o umbigo da gente e pensar naqueles que estão numa situação menor do que a nossa. E por fim, eu quero voltar a perguntar: o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso fim principal nessa vida? O que é que você espera depois que você sair por essas portas? Voltar à sua vida? Ou sair daqui transformado pelo Evangelho? Embora não seja errado esperarmos uma vida boa aqui, o que nós mais devemos esperar é ter uma boa vida na eternidade com Cristo. E para isso, nós precisamos viver uma vida pelo Evangelho. Nós precisamos nos lembrar que vale mais ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, não é, irmãos? Não é? Vocês estão nem prestando atenção no que eu estou dizendo, tem que estar balançando a cabeça aqui sim, olha. Jesus disse: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós talvez estejamos juntando tesouros aqui onde a ferrugem e a traça vão corroer. Mas precisamos nos lembrar que o verdadeiro tesouro deve ser guardado lá, para que no dia do Senhor nós sejamos agraciados por Ele. Que Deus, irmãos, nos ajude a vivermos pelo Evangelho. Esse é o nosso grande desafio. Olhar, viver, praticar uma vida transformada. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.